Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. A gente vai viajar mais uma vez para Portugal no episódio de hoje, mas desta vez é para contar a história de uma outra viagem muito especial. Nossa convidada não se contentou em viver a experiência sempre incrível do intercâmbio. Ela levou a família junto e parece que foi ainda mais legal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Giovana Ramos dos Santos. A Di, ela foi aluna de pedagogia, né, já é formada, acabou de se formar, já está com o diploma na mão, estudou aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aluna da FAED, o Centro de Ciências Humanas e da Educação, e ela voltou agora no começo do ano, de um intercâmbio que ela fez no finalzinho do curso dela, na Universidade do Porto, em Portugal. Mais uma que foi para Portugal e vem aqui no podcast Intercâmbio contar a sua experiência. Di, muito obrigado por ter aceitado aqui dar entrevista para o podcast. Bem-vinda ao Intercâmbio. Muito obrigada, Carlito. Obrigada pela oportunidade também. E vamos lá. Vamos lá, então. Di, fazer intercâmbio é uma coisa que você assim já entrou na faculdade pensando em fazer ou você achava que era algo muito distante, algo assim que não era para você e ao longo da graduação você acabou descobrindo? Como é que foi o seu interesse por fazer intercâmbio? Eu já entrei querendo, sempre foi um objetivo, porém era algo um pouco distante, porque eu acho que a minha experiência é um pouco diferente da maioria. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, então eu achava que seria muito difícil justamente porque eu não teria coragem de deixar ela ir sozinha, né? Então, o meu objetivo do intercâmbio, se eu conseguisse, eu levaria ela e o meu marido junto. Porém, eu tentei algumas vezes o ProME, só que depois veio a pandemia, foi cancelado, e quando eu estava quase me formando que deu certo, e aí foi uma coisinha dando certo, assim, a outra, o meu marido começou a trabalhar remoto, ele conseguiu ir comigo para ficar com a minha filha enquanto eu estudava. Então, sempre foi um sonho que talvez não fosse possível, mas eu sempre quis já desde antes de estar na universidade. Que legal, vocês ficaram um semestre lá em Portugal? Foi de setembro de 2022 até a gente voltou no finalzinho de janeiro desse ano. E vocês já tinham morado no exterior, assim, ou foi a primeira experiência? Não, foi a primeira vez. E como é que foi, assim, vamos explorar um pouquinho então essa tua experiência que é diferente. Como é que foi você levar a família para Portugal, teu marido, tua filha pequenininha, né? Devia estar na escola, na pré-escola, e como é que vocês se arranjaram quando chegaram lá? Ai, pra gente foi exatamente, a gente queria uma experiência de morar fora, né? Então, além de eu estar estudando, pra gente foi muito bom, para nossa filha também, porque ao mesmo tempo a gente conseguiu conhecer uma cultura totalmente diferente da nossa, né? A gente conseguiu viajar bastante por lá, mesmo conseguindo conciliar com os estudos, claro, né? Mas foi uma experiência muito boa, foi muito gratificante, principalmente poder levar eles comigo. A Maitê estava em período escolar, uma parte ela ficou remota também, porque as aulas ainda não tinham voltado, então aí ela retornou esse ano quando a gente voltou para cá. E conta como é que foram os primeiros dias lá em Portugal. Vocês nunca tinham morado fora, tal, tiveram que se mudar lá, se instalar. Como é que foi a tua recepção lá pelos portugueses, pela universidade? Como é que foram os primeiros dias para vocês se arranjarem por lá? A universidade foi maravilhosa, eles deram todo o apoio, tudo que eu precisava, dúvidas, eu estava sempre em contato com o setor de intercâmbio de lá, porque qualquer coisa eles sempre me auxiliaram em tudo, assim, e com agilidade, sabe? A gente não alugou um local por todo o período, nós ficamos em Airbnb,
Então, o primeiro mês a gente ficou num local e o restante do tempo em outro. A gente já procurou um lugar que era mais perto da universidade para que eu pudesse. Da universidade, não, era perto de um ponto de metrô para que eu pudesse pegar o metrô direto para a universidade, né? Que não dependesse de trem, porque tinha muita gente que pegava trem e metrô. Então, isso facilitou também. Os portugueses, eles são um pouco diferente da gente, né? A gente dizem que os brasileiros têm aquela recepção mais calorosa, né? Lá não. Eles respondiam o que era necessário, assim, se tu precisasse de alguma ajuda, tu tinha que falar do que tu precisava, não adiantava ficar esperando que eles fossem te oferecer, porque não é bem assim, né? Não é igual a gente é aqui. Então, só explica um pouquinho. Você falou que vocês ficaram em Airbnb. Você ficou um mês no Airbnb, depois você foi para outro Airbnb e ficou mais Isso. 4, 5 meses, é isso? Isso, eu fiquei um mês em um, aí depois eu fiquei de setembro a final de outubro em um Airbnb, depois de outubro até dezembro em outro. Em dezembro, como no dia 16, lá a gente tem, na Universidade do Porto, a gente tem o período de exames. Do dia 18 de dezembro até o início de fevereiro era o período de exames que aí é feito remoto. Pelo menos na pandemia foi feito remoto, né? Naquele período que eu tive lá. Que aí são os períodos de provas escolares, na verdade, não é como o nosso exame final. Lá são os trabalhos e as provas que não são feitos durante o semestre. Aí, nesse período, depois a gente saiu de Portugal e fomos para a Inglaterra. A gente ficou um mês na Inglaterra. Que legal, hein? Então, aí por isso que a gente não fechou um lugar só, porque a gente queria poder ter essa disponibilidade de sair para outros lugares também. Ah, eu ia perguntar se vocês tinham feito essa opção porque valia a pena ou alguma coisa assim, porque o que muitos intercambistas que vão para Portugal reclamam, especialmente que vão para o Porto, é dos aluguéis. Eles dizem que os aluguéis lá são caros e tal, e sempre tem alguma história de alguma. Aí o pessoal fica em residência universitária, às vezes que é mais barato e tal. Mas a questão de vocês foi para ter essa mobilidade mesmo, não é por uma questão de ser mais vantajoso o Airbnb. Isso, foi para ter a mobilidade, para não precisar. E também a gente pensava, vamos. A gente viu alguns locais para alugar pelo período de 6 meses inteiros, eram mais em conta, porém não tinha muita coisa, no caso, roupa de cama, utensílio de cozinha, essas coisas não tinha, e aí a gente teria que comprar, e seria algo que depois a gente não teria nem como trazer embora, né? Então, para a gente não seria vantajoso. Mas em relação a valores, os locais, assim, por períodos maiores, valem bem mais a pena. Por que você escolheu Portugal e especificamente a Universidade do Porto? Como é que foi essa tua escolha? O que pesou? Primeiro, eu escolhi Portugal porque eu não sou fluente em inglês. Eu consigo me virar para viagens, mas para o estudo eu fiquei com medo. Eu tenho essa insegurança ainda que eu acho que eu não conseguiria. Então, para mim, a escolha de Portugal foi por isso, por ser língua portuguesa. E a Universidade do Porto é porque ela tinha um dos cursos que mais me interessava, que foi as Ciências da Educação. Eu até cogitei a Universidade de Lisboa também, mas os aluguéis em Lisboa eram mais caros do que no Porto. Então, aí a minha escolha decisiva para a Universidade do Porto foi em questão dos aluguéis, que na cidade do Porto era mais em conta. O que você achou da Universidade do Porto? Conta pra gente o que você viu lá em termos de estrutura, em termos de como é a universidade. Dá uma ideia pra gente de como é estudar lá. Olha, a universidade eu saí de lá e não consegui conhecer ela toda. Porque ela é enorme, assim. O meu centro, na verdade, eu não conhecia ele inteiro, porque era muito grande. Eu ia para o meu cantinho ali de ciências da educação e eu ficava por ali. Quando eu tinha algum trabalho para fazer, eu tinha que estar procurando onde é que era e sempre me perdia. Tinha que pedir para alguém me ajudar. Mas é muito tranquilo, assim. O local que eu fiquei até me lembra um pouco a FAED, porque sempre vai ter gente tocando uma musiquinha, tem um gramado bem grande na frente, e o pessoal faz piquenique ali.
É muito legal lá. E tem também tem vários outros campos espalhados pela cidade que eu não cheguei a conhecer. Aí eu fiquei só na Ciências da Educação e Psicologia, no Centro de Ciências da Educação e Psicologia. Na verdade, lá eles não chamam de centro, eles chamam de faculdade, né? O que aqui a gente chama de centro, eles chamam de faculdade. Aí tem a faculdade de letras, a faculdade de desportos, a faculdade de direito, de engenharia. Mas o que você achou das aulas, dos professores, lá como é que é o ensino na Universidade do Porto? Qual foi a impressão que você teve? As aulas, os professores, eles são, eu achei o ensino muito bom, só que é bem diferente daqui, né? Eu achei ele bem puxado, assim, passei trabalho em algumas disciplinas até, mas os professores estão sempre dispostos a te ajudar. Claro, depende de professor para professor, mas eu não tive problema com os. Eu tive 4 professores e com nenhum deles eu tive problema referente à língua. Num curso que a gente fez da própria universidade para os recém-chegados, né, de fora, eles falaram que tem professores que não aceitam o português brasileiro. Eu não tive esse problema, mas muitas vezes algumas palavras assim que eu usava era corrigido, mas sempre procuravam ajudar, assim, principalmente quem era de fora, né? Até eu tive uma professora que eu fui. No dia, era uma segunda-feira, eu tinha um trabalho para apresentar e eu não fui para a aula porque a gente conciliou um feriado que ia ter na sexta-feira, na quinta, e aí na sexta eu não tinha disciplina nenhuma e a gente foi para a França. E eu expliquei a história para essa professora e disse que eu não ia conseguir apresentar o trabalho, mas que eu tinha feito, tinha ajudado a equipe e tudo. E ela foi muito atenciosa, assim, muito querida. Ela disse que não tinha problema, porque tão importante quanto estar no intercâmbio, né, quanto estar estudando, é conhecer novos lugares também, novas culturas. E isso eu achei muito legal, assim, porque não são todos os professores que aceitariam, né, que entenderiam essa situação. Eu fiz 3 disciplinas em português e uma era mista. Ela era em português, mas tinha o professor falava inglês também e os textos todos eram em inglês. Teve um texto só que foi em português. Mas aí eu consegui me virar assim, porque na sala ele não falava somente inglês, ele falava português também. Então você não sentiu falta do inglês ou fez alguma falta assim? Você achou que ter um inglês um pouco melhor assim ajudaria em algum aspecto? Ah, eu acho que ajudaria. Ajudaria, porque eu consegui fazer a disciplina, mas eu passei trabalho. Para os textos, tudo, tinha que estar traduzindo, foi difícil, assim, eu vi isso foi uma diferença que eu percebi muito na educação de lá, porque todas as pessoas, eu fiz disciplina com pessoas de 40 anos, 45 anos, que eram fluentes em inglês, e isso lá eles já tem na educação desde pequenininho, sabe? Então, todo mundo que estava na minha turma que era de Portugal já tinha o inglês fluente. Então, isso eu notei muita diferença na educação de lá, comparando com a educação aqui do Brasil, né? E também porque estando na Europa lá, você vai acabar viajando como você fez, você foi para a Inglaterra, para a França, também é útil, né, para as viagens, né? Você tem algum inglês, né? Ah, isso, não, se for viajar, aí é meio que obrigatório, assim, se for viajar que não seja para Portugal, até para Espanha a gente foi também, mas acabava se comunicando mais em inglês, porque o espanhol também não dava certo para mim, eu não entendia. Como é que é viver na cidade do Porto? As pessoas que vão para lá dizem que é uma cidade muito bonita, muito agradável. Qual foi a impressão que você teve? Foi essa também? Olha, o meu único arrependimento é ter voltado embora. Você queria ter É ficado mais muito, tempo lá, queria ter aham, ficado direto lá. sim, é muito linda, é uma cidade muito gostosa. Tem tudo, né? Tem tudo lá, tem praia, tem um lugar lindo com, ai, 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 Jardim do Porto, se eu não me engano, que é onde fica a ponte Luiz XV. Aquilo ali, o Cais da Ribeira, é maravilhoso. É maravilhoso.
Baseado na tua experiência aí de intercâmbio, que foi até bastante rica, você foi com a família e tudo, viajou pela Europa, estudou fora, tal, coisas que você nunca tinha feito antes. Você tem alguma dica assim, que você daria para quem está pensando em fazer intercâmbio, especialmente para quem está pensando em ir para Portugal? Para quem está pensando em ir para Portugal, a dica que eu dou é referente ao visto, porque eu passei trabalho nessa questão, porque assim que eu tive a carta aceite, eles demoraram um pouco para divulgar, né, para enviar as cartas. Assim que eu tive a minha, eu já solicitei o visto no consulado de Curitiba e ele chegou depois das minhas aulas já terem começado lá. Ele chegou uma semana depois só. Então, a minha dica é para se planejarem com antecedência, já deixar os documentos tudo pronto, porque assim que tiver a carta aceite, já manda tudo para o consulado para adiantar essa questão, assim, porque mesmo eu tendo tudo prontinho, ter deixado tudo certo, essa questão foi um empecilho para mim, assim, né, que eu consegui chegar uma semana depois que as aulas tinham começado. Queria que você tentasse relatar um pouco para a gente aqui o impacto dessa experiência para você, ainda mais que você foi com família, né? Imagino que isso tenha tido impacto não só para você, como para o teu marido também, para a tua filha, Maitê. O que você acha que você trouxe de volta na bagagem dessa experiência? Eu acho que, além de ter aprimorado o meu currículo, né, o intercâmbio me possibilitou conhecer novas culturas. A gente viveu uma imersão cultural muito grande. A gente ficou em Portugal e ver a realidade do país de lá é muito diferente do que a gente tem aqui. Então, isso pra gente, a gente já tinha vontade de morar fora e isso só fez com que aumentasse ainda mais. Então, hoje a gente está aqui, mas a qualquer momento a gente pensa em ir para lá, assim, principalmente em relação à educação, a qualidade da educação básica de lá, pensando na nossa filha. E pelo que eu vivi lá no curso de Ciências da Educação, que foi o curso que eu fiz lá, né? No período que eu fiz de intercâmbio foi nesse curso. Eu acho que para nossa filha a educação dela lá vai ser muito melhor do que aqui. Ela voltou com o sotaque portuguesinho ou não? Não deu tempo? Ela falava algumas coisas até hoje, ela fala, perdido. Mamãe, o meu Legal. cartão de metrô foi perdido. É, muito bonitinho. Então tá, a gente conversou aqui com a Giovana Ramos dos Santos. Ela é formada já em pedagogia, né? Acabou de se formar na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e ela contou para a gente a experiência muito legal que ela fez em família, né? Com o marido e a filha pequena, Maitê, de 5 anos, na Universidade do Porto, em Portugal, intercâmbio que ela fez lá durante um semestre, voltou agora no início de janeiro. Di, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado dar essa entrevista e por ter falado aqui para os nossos ouvintes no podcast. Tá bom, Carlito, muito obrigada também. Agradeço pela oportunidade e tomara que o que a gente conversou ajude outras pessoas também. Com certeza. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.